Estão me ouvindo aí? Se tá, todo mundo está me vendo? Legal, a tela já está na tela. Muito bom. Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre esse estudo de caso para um cliente nosso aqui, onde a demanda foi startar um ambiente AWS, bake do zero, para alguém que já estava querendo migrar a carga de processamento. Então, o tópico básico hoje é falar sobre como que a gente começou, como é que considerações a gente levou, tá? E para onde que a gente está chegando, mostrar alguns detalhes práticos de como que isso aí evoluiu e como é que eu posso dizer assim, alguma coisa dos desafios. A ideia não é tanto entrar nos detalhes dos providers nem nada, mas mostrar para vocês mais as decisões que a gente teve que tomar, tá? Então, um aspecto mais arquitetural. Então, estou assumindo aqui que todo mundo já conhece o Terraform, já conhece o Vault, afinal de contas, aqui é uma palestra sobre isso. Um pouquinho sobre mim, sou engenheiro eletrônico, já sou tiozão, então me formei em 89, então dá para ter uma ideia de quanto tempo aí que eu já estou nessa área. Mas gosto de coisa novidade, continuo codando aí todo dia. Para quem me conhece mais próximo aí sabe que eu sou muito próximo da área tecnológica, técnica, e ainda continuo com meus skills aí de programação bem afiados. Tá, então, para quem gosta eu escrevo muito naquele site do Baolung, que é basicamente sobre Java e coisas afins, principalmente Spring Boot, mas há uns 4 anos, mais ou menos, a gente tem lá na Electric começado a ter muita demanda também de programação de infraestrutura como código, essas coisas, e eu acabei me metendo nessa área também. Vamos lá. Vamos falar sobre... Essa aqui é a agenda de hoje, o contexto, vamos direto para o que interessa. Tá? Esse cliente, qual a característica dele? É uma empresa de processamento de dados. Né? É uma dessas empresas que fica por trás desses grandes processos de negócio. E você tem, por exemplo, quando você faz os pagamentos, tem os cartões de crédito, grandes clientes, grandes empresas, tem um monte de cartões de crédito corporativos e precisam fazer uma série de conciliações de informações que não são muito fáceis de serem feitas seja pelo banco, que é emissor do cartão, seja pela provedora, porque eles não têm toda a visão do processo. E esse cliente ele se caracteriza por isso. Então, ele é um agregador de informações para permitir, por exemplo, relatórios de viagem consolidados com os gastos de cartão de crédito. E ele faz esse tipo de processamento lá na retaguarda. Então, essencialmente, o cenário de uso, os problemas que eles têm são problemas ligados a grandes volumes de dados, né, e muito ligado à questão de segurança. Então, você tem questão de orquestrar processamento batch e tudo mais. Hoje em dia, eles têm a infraestrutura é basicamente on-premises, mas ela está começando a migrar, a gente já fez alguns trabalhos no sentido de, pelo menos, começar a usar clusters, está começando a kubernetizar as coisas, passar para o modelo de cloud, mas ainda com processamento interno, on-premises. E existe uma demanda de começar a migrar, eventualmente passar para outras provedores de cloud, onde, no caso, a AWS vai ser selecionada provavelmente porque ele já tem um relacionamento com o pessoal e já usa para algumas cargas, basicamente backup. Tá? Então, essa caracterização do cliente. E o problema era isso, criar... Qual seria a fundação? Como é que a gente se organiza para começar a migrar as cargas de processamentos atuais para a nuvem? E como a gente já tem nesse cliente toda uma expertise, e a gente já está usando o Terraform, né, há algum tempo, já há 3 anos, basicamente, a gente já migrou. Hoje o processo on-premises já usa bastante coisa de Terraform para publicar. Isso foi assim, já virou referência. Ninguém pensa em ir para a AWS sem automação. Então, a rigor, não tem, isso nem está sendo questionado. E quais são os requisitos, mais assim, pensando mais de negócio? Essa é uma empresa que trabalha com dados de cartão de crédito, portanto, toda a infraestrutura ela tem que ser certificável para PCI. PCI, para quem não sabe, é uma norma da indústria financeira que impõe uma série de controles, uma série de obrigações por parte das empresas que participam do ciclo de vida do processamento de
de uma transação de cartão de crédito, né? Então, eu tenho que ter todo um processo de rastreamento, dizendo quem, o que, quando fez, ou seja, a parte de auditoria tem que ser muito forte. Eu tenho que ter agilidade, porque não posso, assim, hoje em dia, ainda mais com o cloud, não faz sentido ter que esperar uma semana para subir um sistema, tá? Eu tenho que fazer isso de forma automatizada, então a agilidade é importante. Eu quero ter reprodutibilidade desses processamentos, então se eu precisar refazer tudo do zero, eu quero poder fazer isso. E eu quero ter reversibilidade, ou seja, putz, subiu e eu não deu certo. Eu tenho que voltar para um estado anterior. E aí, quando eu falo disso, não só de aplicações, mas até mudanças de infraestrutura. Então, o processo, muitas vezes, manual de GMUD, prevê, é muito, assim, prescritivo no sentido de instrução. Subir isso, mas se não fizer, desfaz isso. Você nunca tem tanta certeza, assim, não é um processo tão confiável quanto você executar isso via automação, no caso, via Terraform, né? Muito bem. A partir desse contexto, né, a gente tem que escolher primeiro as ferramentas que vão ser usadas para montar os projetos. Tá? No nosso caso, também não foi muito... É um no-brainer, tá? Por quê? Automação, a gente já conhece o Terraform. Parou, não tem nem que pensar, vamos para o Terraform. Então, estava vendo lá o vídeo que teve na palestra anterior, o pessoal ainda, né, quem teve que sofrer com as ferramentas de cada provedor de cloud já específicas, sabe que montar a infraestrutura usando só as ferramentas nativas de cloud de cada provider são processos meio complicados. E você também não reaproveita muito o conhecimento, né, interno, porque você já tem um conhecimento de como gerenciar a infraestrutura com o Terraform, é muito fácil você adaptar, né, estender esse conhecimento para um novo conjunto de recursos, que no fundo é isso. Né? Toda vez que você começa a trabalhar com um novo provedor de cloud, ou o que seja, se você trabalha com o Terraform, o modo de trabalho não muda. Né? As ferramentas que você vai usar continuam sendo as mesmas. O que você vai ter que se familiarizar são com os recursos que vão ser gerenciados. Isso não tem jeito. Cada provedor tem os seus recursos, tal, mas o modelo, né, pensar assim, o modelo mental que você tem que estar e o modelo de operação permanece o mesmo. Né? Então, isso é bem interessante. Tá? Bom, e no caso aí, então, como a gente já usava on-premises, tem essa questão em particular para a AWS, o provider da AWS do Terraform é bem maduro, né? Apesar de ter um outro, de vez em quando esbarra num probleminha aqui ou outro, mas, de modo geral, ele, assim, é um dos mais antigos que tem, né? Acho que até pelo próprio histórico da HashiCorp, se eu pensar, né? Acho que, se não me engano, um dos fundadores, ele veio da AWS. Posso estar enganado, o pessoal depois me corrige, mas não lembro de ter ouvido uma história dessa. Óbvio, um dos primeiros pontos também aí, passando, bom, beleza, Terraform, para fazer a gestão. Uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar nessa infraestrutura também era a questão de acesso, gestão de acesso, gestão de segredos, e normalmente é bom começar logo de cara com essa gestão. Que se você faz isso meia boca ou começa a criar senhas para ali, gestão de acesso, se ela não estiver redonda desde o primeiro momento no projeto, é mais difícil você implantar depois. Como a gente teve essa oportunidade de ser um greenfield, ou seja, um projeto que está começando do zero, a gente também já colocou, legal, a minha infraestrutura na AWS já vai nascer com Vault, tá? Porque, embora eu possa usar para algumas coisas a parte de chaves da própria AWS, eu quero ter um modelo de operação e um fluxo de trabalho de concessão de privilégios, gestão de segredos, que é o que também esse cliente já tem o Vault internamente, então já tem toda uma cultura do pessoal de infraestrutura de trabalhar com Vault. Já tem um processo interno de concessão de permissões, de provisionamento de policies e tudo mais no Vault. Então, eu não quero pensar em criar um outro processo, criar outra automação para fazer algo que eu já sei fazer, e beleza. Então, primeira coisa, vou botar logo de cara um Vault lá nesse ambiente. Né? E, óbvio, nesse caso particular, como eu estou rodando isso na AWS, eu quero também aproveitar algumas coisas, né, que são ativas, que é o Auto-Unseal, que em termos de operação é uma facilidade, né? Eu não preciso
ainda mais no caso, se você trabalha com com Vault sem o Altancil, aí você tem que pensar num processo de fazer o unseal do Vault, né? Então, quando a máquina volta, se você sobe, você tem que ir lá e fornecer as chaves e tudo mais. No caso aqui, como já tem o Altancil da AWS, beleza. A única coisa que eu vou fazer, eu vou usar o cofre de senhas da AWS para armazenar a master key do Vault e tudo bem. E também fazer o processo de rotação e tudo mais. Mas, beleza, uma chavezinha da AWS não mata ninguém. E a última peça que é importante nesse processo principalmente quando a gente fala lá, voltando no requisito lá de reprodutibilidade e reversibilidade, bom, a gente quer tudo como automação, a gente quer tudo como código, então a gente tem que adotar, o código tem que estar em algum lugar. Então, óbvio, né? Vamos usar o que é o padrão de mercado, que é o que também a gente já usa nesse cliente, que é o Git. Em particular, o GitLab. E o GitLab que a gente usa lá, que é o GitLab On-Premises, e as versões mais novas, elas já têm suporte para pipeline. Então, isso é bem legal. Então, ele é bem completo como solução. E tem mais algumas partes importantes, eles têm um suporte legal para Terraform nessas versões mais novas do GitLab. Então, eu vou falar depois sobre isso. Vamos lá. Aí, próximo passo, né? Ok, eu já sei com o que eu vou fazer, onde que eu vou colocar, eu já sei por que eu estou colocando lá na AWS, eu já sei com que ferramentas que eu vou ter que trabalhar. E aí, a gente já teve essa experiência antes e a gente queria organizar um pouquinho. Então, como é que eu organizo meus projetos, né, de Terraform para poder começar a botar as coisas lá? Por isso que é o Bootstrap, né? A gente está falando aqui numa palestra sobre Bootstrap, porque realmente assim, olha, eu não tenho nada. O que eu faço? Eu crio um projetão e saio criando tudo? A gente parou e resolveu parar para pensar um pouquinho, tá? E começou a identificar que no conjunto de objetos, né, de recursos que a gente provisiona hoje, a gente começa a perceber que eles têm ciclos de vida um pouquinho distintos, certo? Quando você começa a organizar. Então, quando você começa a pensar assim, a VPC, que é uma das primeiras coisas que você cria lá quando você vai começar um ambiente na AWS. Essa VPC, ela tem um ciclo de vida bem característico, ou seja, normalmente você cria ela e as mudanças são pouco frequentes, certo? Ou você cria uma nova VPC, ou você vai mudar, e muito menos destruir VPC. Se você precisar destruir, tudo bem, mas a frequência com que isso acontece é relativamente baixa, comparado a outras coisas, do tipo subir uma aplicação. A aplicação você sobe todo dia, várias vezes por dia, se você for necessário. Outro aspecto também é o seguinte, quando você começa a ver, tem várias partes da tua infraestrutura, ou esses recursos provisionados, que têm donos diferentes. Então, de novo, pegando esse exemplo do VPC, quem é o, entre aspas, dono natural dessa parte desses recursos são as pessoas ali que estão mais ligadas à operação de infraestrutura mesmo, né? Então, as pessoas que pagam a conta, né, que estão monitorando a parte de SRE, monitoração e tal, são recursos mais baixo nível. Então, eles têm uma propriedade. Outros recursos, por exemplo, depende de configurações no Vault, etc., já não são tanta responsabilidade dessas pessoas, já tem um outro ownership. E quando você começa a falar se você começar a fazer um módulo, se você quebrar módulos que tem dois donos, começa a dar problema. Então, um aspecto importante na hora de definir como você vai modularizar o provisionamento de recursos é pensar realmente quem são os donos desses recursos aí, qual é o ciclo de vida. Claro, aí você vai perceber que esses módulos eles começam a ter dependências entre eles. E então, você, no fundo, você tem que entender um pouquinho quais são as fronteiras desses módulos para também não ficar uma coisa, putz, mexi num, quebrei o outro, tal. Então, um exemplo clássico é esse também. Você pega a VPC, no caso lá, ela vai gerar uns identificadores, os ARNs, o Java 4 lá, e depois o pessoal fica repassando esses ARNs para cima e para baixo em outros projetos. Eu vejo isso muito em projetos por aí. E isso eu não acho muito legal, porque o ARN é um negócio meio volátil, então você começa a ficar variável, isso pode gerar problemas de coordenação ali de agenda.
Então, a gente precisa pensar bem como isso vai funcionar. Então, um dos objetivos dessa modularização é tentar minimizar essas coordenações. Então, permitir que, já que eu tenho donos distintos, os donos possam avançar de forma independente. Então, eu estou pensando aqui no modelo, é bem análogo àquilo que a gente faz aqui quando faz um DDD em código normal. Ou seja, você faz um Domain Driven Design, né? Você tenta identificar quais são os bounded contexts, ou seja, você tenta identificar domínios mais ou menos autônomos, de forma que aquele domínio autônomo, no fundo, quando a gente fala lá da arquitetura de microserviços e tal, um microserviço, no fundo, tem que ter uma associação meio que 1 para 1 com um domínio autônomo. Por quê? Porque você pode evoluir aquele cara sozinho. Então, não precisa perguntar muito para toda vez que eu for subir alguma coisa lá, desde que eu mantenha alguns contratos em paralelo. E aí a gente tentou fazer uma matriz aqui, algumas estratégias, né, que a gente estava pensando, pelo menos para a infraestrutura. A gente poderia fazer um monorepo com subpastas e fazer um repositório Git só com subpastas para cada aspecto da infraestrutura. Então, o pessoal acha VPC, RDS, sei lá, load balancer, todas aquelas tranqueiras. E a gente acabou quebrando um pouquinho. Então, a gente acabou... Tem algumas vantagens, prós e contras dessa abordagem de monolito, e a gente acabou indo para uma história aí de módulos semi-independentes. Por que eu falo semi-independente? Porque não adianta, eu não consigo rodar, sei lá, o módulo que provisiona meu cluster Vault no AWS se o VPC não tiver, se a VPC não tiver de pé. E como é que eu obtenho as informações da VPC? Eu vou através do state. Tá? Então, que é esse aspecto aqui de acoplamento, certo? Quando a gente pensa que o que eu falo de semi-independente é porque existe um acoplamento entre esses módulos através dos states. Daqui a pouco eu mostro isso aqui, a gente vai chegar lá. Bom, e aí como é que, para começar, pelo menos como é que a gente identificou os módulos para serem criados? Então, óbvio, mais ou menos óbvio, a gente tem um módulo de VPC. Quando chamamos de VPC, na verdade, é meio que um pouquinho mais que só o VPC. É o VPC, mas tudo que a gente identificou que não mudaria muito com o tempo, tá? Então, o Application Load Balancer e uma instânciazinha lá para funcionar como um Bastion, né? Quem sabe agora, mais para frente, a gente passa a adotar o Boundary para substituir o Boundary, instalar o agente do Boundary aqui nesse Bastion também para poder rodar as coisas. Um outro módulo para instalar o cluster do Vault. Outro módulo para a parte de RDS, banco de dados, que a gente também entendeu que fazia sentido ser isolado dessa infraestrutura aqui. E aí tem um outro módulo também, um outro projeto, que é responsável pela gestão das configurações de Vault. E aí configurações são configurações um pouco mais estáveis, assim, né? Então, são esses mecanismos de autenticação, coisas que também... a gente só isolou isso porque esse cara aqui é um pouco relativamente reusável. Né? Então, eu posso ter uma questão de recriar as instâncias mais ou menos com a mesma estratégia, e eu queria isolar o Vault Config para, sei lá, amanhã eu quero sair da AWS e quero ir para Azure, por exemplo. Esse módulo aqui eu mudo, mas esse daqui eu preservo. Então, essa foi a estratégia de pensar nessa eventual migração. Então, o Vault Config a gente deixa separado. Tá? Então, aqui uma relação, como é que fica mais ou menos em termos de estrutura de dependência. E essa estrutura de dependência aqui, no fundo, ela está representando o quê? Que para subir o meu projeto de Vault, eu consumo informações do projeto de VPC. Tá? E aí que é através do state. Então, por exemplo, os VPCs, as ARNs, essas coisas todas, elas vêm por ali. Então, e aí começa a criar. Ok, então eu já tenho uma estratégia, eu já sei com que ferramentas, agora eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a criar meus projetos mesmo. De novo, é bom definir um pouco de alguns padrões, alguns princípios, antes de sair criando. Criar meio que um padrão para criar os projetos de Terraform, porque senão também começa a virar bagunça, né? Cada um faz de um jeito e fica difícil depois você olhar um projeto se ele não tiver uma certa organização que faça sentido para todo mundo que participou. Então vira programa Perl, né? O pessoal brincava, né? Que era, você escreve uma vez e ninguém mais sabe o que está escrito ali, porque vira incompreensível, ninguém mais lembra do que está lá. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente fez é fechar uma nomenclatura dos projetos em si.
que também é uma das coisas mais difíceis da área de TI, é dar nome para as coisas, né? E, então, isso aqui é como é que a gente estruturou os nomes dos repositórios. Então, o TF, aqui a gente sempre segue um padrão, que é a tecnologia, que é depois a sigla da área responsável e o nome do módulo. Tá? Então, por exemplo, para os dois casos que a gente criou o TF, que é projetos de Terraform, genéricos, né? A gente tem outras tecnologias lá que são Terraform também, mas são Terraform, por exemplo, para fazer deploy de projetos em Kubernetes. Então, a gente usa um KF, por exemplo, para indicar que a pipeline é um pouquinho diferente. Tá? Então, essa aqui são Terraform genéricos, a gente usa uma TF para saber. Quem olhar isso daqui já sabe, legal, isso aqui é um projeto genérico de Terraform que provisiona recursos em particular. E isso já está amarrado a um tipo determinado de pipeline lá no GitLab. Depois vem o dono desse cara, então a gente tem essa visão de dono do componente, pelo menos a área funcional, depois os nomes. Então, no caso, a AWS VPC, a AWS Vault. Bom, dentro da estrutura de um projeto, a gente também já avança um pouquinho. Então, também tem um padrãozinho. Uma das coisas que eu tenho, você vai ver aqui, tem um makefile, mas a estrutura normal é executar a pipeline dentro do GitLab. Tá? E para isso, a gente sempre tem um esquema bem padronizado. Então, a ideia é que o módulo em si, ele fica na estrutura de módulo e o projeto GitLab em si, ele meio que funciona como um driver do módulo. Então, o que acontece? Esse main aqui, se for ver, no nosso caso, normalmente não tem nada dentro dele. Ele simplesmente chama o módulo, passando os parâmetros, onde estão as variáveis que eu coloco aqui. E se eu quiser rodar localmente, eu tenho um makefile também, que só para ninguém ficar tendo que lembrar dos comandos que são dados, tá? Então, dá make e pronto. Ele já sai criando tudo, já faz para teste. Enquanto você está na fase de desenvolvimento do script, às vezes é mais conveniente rodar da sua máquina do que ficar rodando através da pipeline. Aí não tem que esperar o commit, startar, assar a gente, então dá um ganhozinho de tempo. Tá? Então, a gente sempre estrutura dessa maneira. Isso segue meio que as convenções padrão lá de módulos, certo? Então, você tem esse main, você tem o output, variables, onde a gente coloca todas as definições de variável com documentação das variáveis, para aproveitar aquelas ferramentas, né, que já fazem a geração de toda a parte de Markdown, né, com documentação do módulo. Então, documenta tudo na variável, fica mais fácil sair um site bonitinho. Normalmente, isso aqui é a saída lá do GitLab, então você vê que isso aqui, desculpa, do Visual Studio Code, então a gente já deixa lá no Git Ignore, né, tudo que é Alt-Tf VAS tal, para ser ignorado. Mas a gente comita, para simplificar a vida do desenvolvedor que for mexendo nisso aqui, já deixa quais Alt-Tf VAS ele tem que criar, sempre coloca com esse ponto example aqui, coloca um valor zoado lá qualquer, mas só para a pessoa saber que ele tem que pegar, renomear esse cara, e se for testar localmente, ele coloca lá as variáveis por exemplo, aqui no caso de acesso, então, aquelas chaves lá do AWS. Para esse projeto, por exemplo, está fazendo desse jeito aqui. Daria para usar também Vault localmente para fazer a geração. Em alguns casos a gente está fazendo, enfim, tem alguns cenários. Mas o importante é isso, assim, a pessoa já tem essa expectativa de como ver um projeto. Então, quando ele olha, já sabe, legal, então eu tenho a estrutura de módulos, eu sei que esses módulos aqui, de fato, criam as coisas que são daquele projeto, tá? Mas não tem nada realmente de diferente. Então, quanto menos surpresa um dev chegar e olhar para um projeto, acho que a gente entende que é melhor estar estruturado esse projeto. Bom, as pipelines não tem muita mistério também. Elas basicamente são aquelas pipelines que fazem plan e deploy. Aí a gente só toma cuidado que alguns módulos mais críticos, em particular de VPC Vault, a gente coloca a parte de apply dependendo de uma ação manual. Então, o cara tem que ir lá e clicar no projeto para não dar problema. Tá? E aí, o ponto importante foi isso aqui. Quando a gente roda pela pipeline, a questão do state do Terraform, a gente não está armazenando no S3, a gente armazena no próprio GitLab.
Porque o GitLab, quando roda na pipeline, ele já exporta uma série de variáveis de ambiente, toda a parte de autenticação já fica certinha para ele poder ficar armazenado lá. E quando você já tem, pela própria interface lá do GitLab, ele já você consegue ver quais são os states que estão por projeto e tudo bonitinho. Ele atende algumas questões de segurança para a gente, porque ele mantém a questão de criptografia, tá? E você pode ter múltiplos states por repositório. Embora ele não suporte workspace, esse mecanismo de state nativo aí do GitLab, o que dá para fazer é você usar múltiplos nomes e aí você consegue mudar, fazer uma associação, por exemplo, por branch, tá? Como é que isso fica na prática aqui? Se você olhar a pipeline, isso aqui é a sintaxe de pipeline lá do GitLab. Então, você tem os estágios da tua ferramenta, mas ele já, na parte de variáveis, ele já vai criar automaticamente uma série de variáveis que apontam para a API lá dele de armazenamento. Nesse caso, o que a gente faz aqui nos projetos, na configuração lá do Terraform, a gente diz que o state, o back-end de state é o HTTP. No projeto em si fica só isso, o HTTP, e não tem nada. Não tem nenhuma informação sobre configuração de onde ele está. Tudo vem via variável de ambiente, e aí fica bem limpo. Assim, eu não preciso ter chave de AWS rodando, nem nada. Então, fica tudo centralizado. Se o cara tem acesso, ele tem acesso aqui ao ambiente. Tá? Aqui, nesse exemplo aqui não tem, mas a gente também começou a botar algumas coisas tipo infracost. Então, a ferramentinha para dar uma estatística aí de quanto que vai custar a mudança. Beleza. E depois que a gente começa a estruturar os projetos, né? E aí a gente já começa a ter algumas brincadeirinhas. Então, isso aqui, no projeto de VPC, isso aqui é o que o cara precisa. A gente estrutura sempre o projeto como sendo um módulo que pode construir uma quantidade arbitrária de VPCs, dado uma lista aqui. Então, esse aqui, se for olhar lá o nosso módulo de VPC, eu passo para ele como variáveis um array com as informações que eu vou dar. Isso aqui é o nome que eu vou querer, um nome lógico meu, que eu vou dar, algumas informações de tag, e no caso aqui, o nome do domínio que vai estar associado com o load balancer. E depois, isso aqui é um fragmento lá do projeto que cria os vaults. E o que eu tenho também? Mesma coisa, o meu projeto em si, ele também consegue criar um número arbitrário lá de clusters. O que eu preciso saber? Esse aqui é um nome lógico que eu vou estar dando para aquele vault. E eu digo assim, esse VPC, eu quero criar nessa VPC aqui. O que eu faço hoje? Essa amarração, eu não dependo mais de nomes físicos, tá? Passa a ser nomes lógicos. Então, esse nome VPC que eu coloco, eu quero criar VPC na VPC HML1. Só que essa VPC HML1, ela é uma que eu batizei ela aqui, na VPC, tá? Fica bem mais simples para o pessoal da sustentação de depois fazer isso daí. Ok, já acabando aqui. Então, só um detalhe, como é que a gente monta exemplo de como puxa state de um formulário no outro. Tá? Aqui eu tenho exemplo de um Terraform state no projeto. Como é que eu referencio? Então, eu vou usar o backend HTTP, tá? E eu vou dizer, aqui eu passo, no caso, uma variável, olha, eu quero onde que está o endereço, mas isso aqui, no fundo, é uma URL de onde está o state das VPCs. Isso aqui seria o fragmento de um código lá no projeto de Vault, por exemplo. E aí depois eu uso, né? Como ele exporta um monte de informação, eu precisava extrair algumas informações da VPC, e aí eu mudo aqueles esquemas de zipmap, enfim, eu dou uma normalizada para recriar os clusters a partir disso aqui. Então, do módulo de Remote State VPC, eu tenho as variáveis de saída, e aí eu recupero informações da VPC, identificada pelo nome lógico aqui, que é a variável de entrada, e depois isso aqui vai me trazer uma estrutura de dados que depois eu tiro, por exemplo, os IDs das subnets, coisas do tipo. Ok? Bom, e aí vamos lá para o que a gente acabou usando em termos de útil para esses módulos, tá? Então, o pessoal
Muito útil aqui alguns módulos de Resource já prontos, então a gente utilizou esses caras aqui, que já meio que dão uma massageada, em vez de você usar direto recurso e ter que reinventar a roda, aqui esses módulos da própria HashiCorp já facilita um pouco a vida de quem vai criar alguma coisa, porque já tem todo o conhecimento embutido de melhores práticas e tudo mais. A gente teve que usar algumas coisas tipo time sleep para uma solução de engenharia, né? Às vezes você tem que esperar uma RDS criar, esse tipo de coisa. Que tem esse GitHub aqui, que é uma versão variante, existe esse Terraform External Shell Resource, que ele é um cara que ele estende um pouco o no resource e faz algumas lógicas para você executar para evitar que você rode duas vezes um provisionamento, tipo um vault init. Ele é parecido com a ideia do no resource com provisioner, desculpa, mas usando mas ele acaba tendo um ciclo de vida parecido com um recurso. Então ele é uma variante disso, é interessante para quem quiser dar uma olhada. Ele quebrou o galho em algumas apresentações. E vamos lá. Fechando aqui a apresentação, o que a gente conseguiu até agora com essas abordagens aqui? Uma equipe de infra feliz, tá? Porque o trabalho braçal dela foi bastante reduzido, então ela pode focar em aspectos mais de gestão, de processos, do que necessariamente ficar camelando atrás de edição de operação, né? Ficar dando comando na nuvem para criar os objetos. O ponto importante que a gente teve até agora é essa assertividade, confiança na aplicação das mudanças de ambiente, então, que agora está mais rápido, está mais reversível. Eu tenho essa reversibilidade. Aliás, sobre isso, só um aspecto, né? Quer dizer, uma coisa que a gente não faz lá nunca é da Terraform Destroy, dessa abordagem, tá? Porque o Terraform Destroy ele tem um problema sério com pipelines, que eu teria que criar uma pipeline de destroy que também não fica muito certa, porque eu acabo não tendo uma relação de 1 para 1 entre commits e alterações do ambiente. Então, o que a gente acabou fazendo, como a gente sempre adota essa abordagem de o módulo que cria alguma coisa, na verdade, ele sempre é capaz de criar N instâncias daquela coisa, sei lá, seja uma VPC, seja um cluster, etc. No fundo, se eu quero destruir, o que eu mudo é, por exemplo, tem lá o meu array lá que diz quais as VPCs que eu vou criar. Se eu quiser destruir tudo, eu simplesmente faço um commit em que a minha lista passa a ser uma lista vazia. Isso fica legal porque se o state anterior uma VPC criada, quando ele aplica a autorização, ele destrói, que é o que o Terraform vai ver. O state original era uma rede de cluster, de VPCs. O próximo state vai ser ele vai destruir nenhuma VPC. Só que essa destruição fica totalmente vinculada a um commit. Então, é um scale to zero, que a gente consegue fazer via esse negócio. E, finalmente, aqui, acho que um aspecto interessante também é desmistificar o ambiente de produção, né, que eu vejo isso muito legal. O pessoal, produção é substantivo, né, ele é um sujeito. Então, você pode tentar, se eu estou na produção, a gente quis desmistificar isso, e para a gente, ambiente agora, produção é uma tag casual. Tá? Pode ter alguma especificação, eu quero saber o que está em produção, mas assim, produção para a gente, cada vez mais, é um adjetivo. É um ambiente como outro qualquer, só que casualmente chama PRD. Tá? E é isso, gente. Que eu queria falar um pouquinho sobre essas torres aí. Tá? Se tivesse alguma pergunta, mas acho que eu já estou com o tempo estourado, então fica aqui o agradecimento e vou ficar aqui no chat se vocês quiserem só chamar. Tá bom? Obrigado.